Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Cláudia retomando hoje as aulas de ciências. Então, as atividades que eu vou passar sobre essa página deverão ser feitas no caderno de ciências, colocado o cabeçalho, tudo certinho, certo? Então, continuamos aqui. Quero conversar com vocês. Eu estive na escola, olhei as atividades e várias pessoas não estão indo ao blog e não estão fazendo as lições de ciências. Por favor, é necessário, é uma matéria, vocês têm que aprender, ok? Então, prestem atenção na aula e façam as atividades, tá? Não tá muito visível, porque eu também tive que digitalizar essa página, porque eu não tenho livro, então depois vai seguir para vocês uma atividade mais legível, tá? Então não se preocupe se você não está enxergando bem aqui, você acompanhe com a folha que vai estar no blog para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quem não tem livro, né? Quem tem livro é só acompanhar página 62, tá bom? Então vamos lá, fonte de luz. A luz é uma forma de energia que conseguimos perceber por meio da visão. Lembra que nós estudamos os 5 sentidos? Tá. Qual é o sentido necessário para que a gente possa aproveitar a luz e tudo que ela nos dá? O sentido da visão. Por isso que eu falei que tem que cuidar bem, né? Cuidado com objetos que podem ferir, cuidado com tombos, cuidado com coisas que podem fazer mal para a sua visão, tá bom? Então, é através da visão que a gente consegue perceber a fonte de luz que nos proporciona enxergar as coisas, tá certo? A gente não deve olhar diretamente para uma fonte de luz, nem por alguns segundos. Tem criança que gosta de brincar e falar, eu vou ficar olhando, porque essa fonte de luz, ela pode queimar a sua retina, e a partir daí você já não vai mais enxergar direito. Tá? A luz para nos ajudar a enxergar as outras coisas e não para a gente olhar diretamente para ela. E para o sol, a mesma coisa. O sol é uma fonte de luz e de calor. Além de prejudicar a nossa visão, ele pode queimar também, tá bom? Então, a fonte de luz é ela que nos permite enxergar os objetos à nossa volta, né? Lembra que eu até falei sobre o quarto, quando a gente entra, se tá tudo escuro, a gente não consegue enxergar? Então, porque não tem nenhuma fonte de luz. Apesar dos nossos olhos se acostumarem com a escuridão e conseguir enxergar alguma coisa, mas não vai ser nítido, né? Não vai ser bem visível. Então, por exemplo, ao entrar em um quarto escuro, não conseguimos enxergar nada ou quase nada, mas se acendermos a luz, podemos ver o que existe nesse espaço. Lógico, todo mundo já fez essa brincadeira, né? Entrou no quarto, ele estava escuro, tentou andar, aí a partir daí você consegue ver alguma coisinha, certo? A luz se move a partir da fonte que a gerou, em linha reta. Então, quando você vê a lâmpada, o que acontece? A lâmpada que está no alto, ela começa a emitir a luz e aí ela começa a fazer linhas. Dá uma olhada no desenho aí, ó, tá vendo? Ela se propaga em linha reta e aí é por isso que você consegue enxergar as coisas. Tá vendo? Aqui nós temos uma fonte de luz, tá certo? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ó, tem uma lâmpada, uma fonte de luz. Por que que essa luz passa? Porque essa capa que está protegendo a lâmpada, ela é de vidro e transparente, porque a parte opaca que tem aqui, ó, tá vendo? Ela não propaga a luz ou muito pouco, tá? Então aqui você consegue ver bem a luz porque é transparente, certo? Em algumas situações, como a da foto ao lado, é possível observar feixe de luz em linha reta. A luz se move em grande velocidade. Até hoje não encontraram nada que se mova mais rápido que a luz, tá certo? Então aqui embaixo tem até uma experiênciazinha em que a Mônica, ela tem uma lanterna e um tubo. No tubo reto, a luz vai direto para a parede, tá vendo? Ela vai acender aqui, a luz vai passar pelo tubo e vai direto para a parede. Vai aparecer aqui. Já nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ai, peraí, deixa eu mexer aqui. Nesse caso aqui já não, ó, ela tem uma lanterna que parece uma minhoca, né? O que que vai acontecer? A fonte de luz tá aqui, ó, tá vendo?
Aí ela vai bater aqui, ó, ela não vai passar, então não vai chegar lá, ou vai chegar muito fraquinho, certo? Então, a luz, ela se propaga em linha reta, por isso que onde tem curvas, ela não consegue se propagar, ok? Então, vamos para a outra parte aqui. Opa, tá difícil. Fontes luminosas. Alguns corpos, como o Sol ou uma lâmpada acesa, emite luz. Bom, se você olhar para o Sol, você vai ver que ele vai estar emitindo luz e aí você consegue de dia enxergar as coisas com muita facilidade. Igual a lâmpada, né? Se acende a lâmpada, ela emite a fonte de luz e aí você começa a enxergar o lugar que estava escuro. Esses corpos são chamados de fontes luminosas. Então, o que são fontes luminosas? São aquelas que emitem luz. Nós enxergamos essas fontes quando a luz emitida por ela alcança nossos olhos. Então, essa fonte tem que chegar até os nossos olhos para permitir que a gente enxergue as coisas, tá? Existem fontes luminosas naturais, que é o caso do sol, das estrelas, certo? E as artificiais, como as lâmpadas e outros objetos construídos pelos seres humanos, que é o caso da lanterna, né? O isqueiro, tudo são fontes artificiais. E as naturais é o sol e as estrelas, ok? Vou deixar 3 perguntinhas para vocês responderem. Beijos!